Gravando. Você deve estar me ouvindo bem, né? Muito bem, muito bem. Eu vou começar aqui. Bom, pessoal, como de hábito, semanalmente a gente traz um convidado especial, alguma pessoa que eu, de caráter bem autoritário, escolho, pessoas que eu acho que faz sentido trazer para um bate-papo, pessoas que podem ajudar você, que é corretor ou corretora de imóveis, a refletir um pouco sobre o papel da tua profissão, o que você pode fazer e deve fazer. E hoje a convidada é muito especial, porque a convidada ela é uma pessoa amada na Remax, é uma pessoa que tem, provavelmente ela não tem seguidores, ela tem fãs na Remax, ela está diretamente de Portugal, você deve estar em Lisboa agora, né, Ilustríssima? Lisboa. Sim, você está em Lisboa. Então, você provavelmente, que é da Remax, eu não preciso apresentar, todo mundo deve estar olhando esse. Quem será que é aquele cara que está no lado da Mônica Silva, né? Eu não preciso apresentar a Mônica, mas eu quero só começar esse programa dizendo que é um prazer te receber a cada vez que a gente conversa, a cada possibilidade que a gente troca ideia, a gente sempre sai com alguma coisa nova. Então, Mônica, seja muito bem-vindo. Você sabe o quanto a gente gosta de você aqui no Rio Grande do Sul, né? E o quanto eu gosto de vocês também sabem, acho que sentem isso. Verdade. E me conta, Mônica. Muito agradecer também. Imagina. É uma honra fazer parte do teu painel, ser também uma das escolhidas, e estou aqui com muito gosto. Me conta como é que está a tua vida, Mônica, como é que estão as coisas como é que estão as coisas no mercado de Portugal, o que mudou na sua vida pós-pandemia? Me fala um pouquinho sobre as tuas novidades, Mônica. Olha, a minha vida está boa. Estou a fazer aquilo que eu gosto, que é ajudar pessoas a crescerem neste negócio. É aquilo que eu mais gosto de fazer. Foi algo que eu nunca pensei na minha vida, ensinar o que quer que seja a alguém, mas a vida deu-me este presente e então agarrei a oportunidade e não tenho feito outra coisa senão ajudar as pessoas. Acho que é essa mesmo a minha missão. Já fiz muita coisa dentro desta área, mas esta é a área que me deixa mais feliz e, acima de tudo, mais qualidade de vida. E qualidade de vida mental, saúde mental também. É muito difícil, né? A gente definir qualidade de vida, né, Mônica? É, exato, para cada um sabe de si, né? Mas eu ambicionava ter tempo, era uma coisa que eu não tinha, ter tempo. E hoje em dia, felizmente, faço a gestão do meu tempo de uma forma muito mais regrada, saudável, porque tenho as minhas formações marcadas, as minhas palestras, é tudo muito bem orientado. E nós, quando estamos no terreno, existem muitas surpresas, é muito emocionante. Eu adorei essa fase, mas eu nunca tenho saudades das fases. Adorei a fase e acho que acabei por fazer um bom trabalho, pelo menos o melhor que eu consegui. Eu lembro-me que quando eu conheci o Ângelo Frader, foi o meu mentor, ele estava, penso que com 50 ou 50 e pouco, já não me recordo. E então ele tinha sido um grande consultor lá no Canadá e naquela altura estava também com a missão de partilhar o seu conhecimento e construir novas estrelas, ajudar a construir novas estrelas. E eu recordo-me quando comecei a faturar que de pensar, sabes, aqueles pensamentos, não é um projeto, é tipo, eu gostava, mas assim, isto não é para mim, não é? Isto é mas eu pensei assim, ser formadora, andar aqui, acolá e acolá, e ensinar outras pessoas, deve ser o máximo, deve ser uma maravilha. Eu, lá para os 50 gostava de fazer uma coisa dessas, eu na altura tinha 28, né? E eu consegui antes dos 50, consegui em 2019 me dedicar só à formação, portanto tinha 46, 46 ou 47, consegui antes, portanto foi mais um objetivo, não foi bem um objetivo que eu não andei a lutar para, mas foi algo que eu cheguei a pensar como seria bom, mas que eu achava que não era para mim, era bom demais para ser para mim, mas acabou por ser. Sabe, Mônica, que eu tenho um apelido carinhoso contigo aqui, todo mundo sabe aqui na loja, eu chamo a Mônica Silva
de Brian Buffini de Saias. Eu sempre brinco assim, Que honra. a Brian Buffini de Saias. Por que eu falo isso? Porque acompanhando as histórias dos dois, vocês têm uma história muito similar. O Brian Buffini entrou no mercado imobiliário por acaso. Ele entrou no mercado imobiliário porque ele achou que ele trabalharia pouco e ganharia muito dinheiro. Foi essa a constatação, né? Ele fez uma carreira muito forte, ele se encontrou na profissão, ele teve muito sucesso, ganhou muito dinheiro, e ele foi prosperando e fazendo da profissão, fazendo do dia a dia do profissional, levando a sério todas as questões e atribuições do bom agente, mas ele começou a ser chamado para palestras, para falar com as pessoas, para contar um pouco a história, por que ele estava tendo resultado. E também, similar à sua vida, ele começou a se transformar numa referência, começou a ser solicitado toda hora, vem aqui, dá uma palestra para a minha equipe, puxa, vai ali, vamos lá, vamos fazer um evento, você vai falar. E ele, de repente, nem ele talvez tenha no início percebido, mas a esposa dele percebeu que ele nasceu para aquilo. E aí ele se realizou e saiu da Remax, ele era da Remax nos Estados Unidos, e acabou abrindo a empresa dele, Buffini Company. Então eu brinco, puxa, a tua história é muito parecida, você não tem essa quantidade de agentes impactados em número como nos Estados Unidos. A gente não pode se comparar como país, apesar do Brasil, sim, como tamanho de país e população, mas eu digo, em relação à maturidade do mercado, ele estava num patamar já mais propício para o treinamento. Sim. Eu te pergunto, eu tenho certeza que sim, você teve provavelmente frio na barriga na hora de assumir que você seria treinadora, seria a sua profissão. Você enxergou o copo meio cheio, meio vazio? O que você percebeu que poderia fazer sentido você mudar, sair do mercado imobiliário como uma prestadora de serviço que você foi e passar a ser uma treinadora de profissionais? O que te levou para isso, para acreditar na forma como você acreditou? Olha, eu tinha muitos pedidos, muitas solicitações para palestras, tanto aqui como aí, formações, e eu não estava a conseguir chegar a tudo. E eu tinha a minha agência, onde também tinha, sei lá, 40 pessoas, que geria sozinha, porque o meu sócio era só um sócio investidor, e eu é que estava ali na linha da frente. Mais 3 filhos a criá-los sozinha, porque a minha família não está cá, a minha família é do Norte. Então eu comecei a ter uma vida que eu não queria. Já tinha tido enquanto consultora e tinha prometido a mim mesma que não iria outra vez estar a trabalhar tipo zombie. Porque eu só trabalhava e geria problemas. Tu sabes que gerir pessoas é gerir problemas, né? E então eu estava a entrar nesse desgaste. E eu tive que tomar uma decisão, acho que foi uma decisão muito mais realista. E em relação à minha equipa, eu também sentia que poderia dar mais e não estava a dar mais porque me ausentava muito. E das duas uma, ou eu deixava a formação ou eu deixava a agência. E a formação era algo que eu não conseguia sequer considerar deixar. Eu estive desde que eu comecei a dar a formação, foi em 2007, eu estive apenas um ano sem dar formação. Nem imaginas o vazio que eu sentia. Entendi. O vazio que eu sentia. E então eu pensei, o que é que me faz não ter fome, não ter sede? O que é que me faz fazer as coisas com alma, com paixão? É a formação. É a formação. Então foi isso que eu decidi. Eu decidi isso e logo a seguir caiu a pandemia, em que nesse momento não se falava muito do online. Nesse momento eu pensei, meu Deus, eu agora sou formadora e não posso estar presente nas salas de aula. O que é que vai ser da minha vida? O que é que eu fui fazer à minha vida? Mas depois rapidamente arranjei soluções. A gente aprende rápido, né? A gente tem uma capacidade surpreendente de adaptar, né? A gente não é testado nos nossos limites, a gente precisa passar por algumas dificuldades para ver a capacidade que a gente tem na realidade, né, amor? Mas existem pessoas que bloqueiam
né? Todos nós somos diferentes. Eu, felizmente, não. Eu dramatizo na hora, né? O que é que vai ser de mim, o que é que eu fui fazer à minha vida, mas assim, esse drama dura muito pouco tempo, em qualquer situação comigo. Ou ao fundo e levanto-me. Começo logo a pensar em soluções. São muitas soluções. Prática, sim. E então comecei a aprender a trabalhar o online, este mundo online do mercado digital, do marketing digital, de me promover a nível digital, que era algo que eu não dava muita importância. Eu lembro-me que estava todos os dias até 4, 5 da manhã a estudar como é que se editavam vídeos, estudar como é que eu deveria fazer o meu marketing, o que era fazer conteúdo, como fazer conteúdo, fazer e-books, sei lá, essas coisas todas, não é? E tinha que acordar cedíssimo, porque as aulas online para os miúdos eram muito cedo. Portanto, eu andava sempre com poucas horas de sono, mas com o objetivo de entrar neste mercado do online assim em grande. E foi o que aconteceu, ou seja, acabou a pandemia, infelizmente, né, que apareceu para todos nós, mas para mim, especialmente, foi realmente um upgrade na minha profissão, porque provavelmente eu não teria este mundo online que eu tenho, né? Tanto uma carinha, porque tanta gente que eu já conheci e com quem eu lido, que nunca vi, se não fosse online, eu não teria este privilégio. Portanto, é isso. É assim. Mônica, falando sobre isso, o que nos... Eu fico pensando sempre em Portugal, todos nós aqui no Brasil, brasileiros, a gente pensa sempre em Portugal como um exemplo um exemplo a ser copiado, um modelo a ser atingido. Nós temos como Portugal o nosso objetivo de profissão. Queremos um dia estar igual a Portugal. Eu estou falando pelo menos na Remax Brasil, na Remax Rio Grande do Sul, que você conhece bem. Você, pelo fato de ter aumentado a sua carteira de alunos com o mundo digital, e depois, fisicamente, você veio várias vezes para o Brasil dar palestras e cursos. Você consegue enxergar diferenças dos profissionais, assim? Eu sei que é muito feio e muito perigoso generalizar, mas de uma forma assim espontânea, que você pense rapidamente, existe, na sua opinião, alguma diferença entre os profissionais de Portugal e do brasileiro? Você vê alguma coisa assim que você percebe que é bem diferente ou não? Não. Falando sincero, não. Eu estou na Remax, ou estive na Remax desde o início, portanto, acompanhei todo o crescimento. E na Remax Brasil, a primeira vez que eu fui dar uma palestra aí no Brasil foi quando abriu, foi em 2010, por aí, né? Eu estive um tempo sem ir e depois é que comecei a ir regularmente. Portanto, eu acompanhei também todo o processo, né, de crescimento. E foi muito parecido. A única diferença é que vocês são muitos. Vocês são muitos e nós somos mais pequeninos em termos de quantidade. Agora, é um orgulho realmente, e principalmente a nível da Remax, nós temos uma referência tanto para vós como para toda a Europa. E realmente a Remax teve aqui uma ascensão quase galáctica, porque em 2 ou 3 anos tornou-se líder de mercado e ficou sempre aí. Foi tudo muito rápido. E então aí tem a vantagem, tivemos a vantagem de ter o Ângelo Fradeira como formador, que ajudou muito, ajudou a quebrar muitas crenças em relação ao exclusivo, à comissão, né? E depois as decisões também tomadas pelos masters, né? Pela Beatriz e pelo Manel, que têm feito um excelente trabalho. Portanto, essas duas coisas conjugadas, o melhor formador do mundo para mim, que é o Ângelo Fradeira, mais o Manel e a Beatriz, isso fez da Remax uma bomba a nível do imobiliário. Depois toda a gente replicava, não é? Nós normalmente copiamos os bons e é um elogio, não é? Mas realmente a nível dos consultores eu não noto diferença nenhuma, acreditas? Não noto. O que eu noto é que vocês, brasileiros, idolatram-nos demais. Entendes? Ou seja, eu sei que somos bons, temos muita maturidade, em relação à Remax temos mais maturidade, mas em termos de essência,
enquanto consultores, enquanto pessoas dedicadas, pessoas sérias, profissionais, não vejo grande diferença, porque aqui também existem muitos maus profissionais e muitos bons profissionais. E aí também. Só que a Remax está a demorar a crescer, está a crescer muito, mas como vocês são, é um país tão grande que não se nota como se notou aqui que a Remax explodiu. Exato. É só isso, mas... que, se você pensar sobre números absolutos, né, em quantidade de habitantes, em quantidade de tamanho de território, fica meio injusto se comparar, porque a força da marca... eu gostaria de fazer uma outra comparação, então. Eu acho que dentro do nosso estado aqui no Rio Grande do Sul, se a gente analisasse só o Rio Grande do Sul com Portugal, seria um pouco mais coerente de a gente analisar, e eu não vejo mesmo como impedir este crescimento. E o que eu acho só em relação ao percentual, vamos falar assim, é que o modelo americano que a Remax traz, que a Remax foi precursora, e que em Portugal, muito rapidamente, as franquias imobiliárias cresceram, Remax e as demais marcas, eu acho que ela, ao invés de atrapalhar a Remax, ela ajudou o desenvolvimento da Remax. Esses dias eu estava vendo um post, Mônica, sobre uma brincadeira dizendo o seguinte, né? Se você tivesse na sua empresa, na sua loja, na sua empresa, uma máquina de vender Coca-Cola, e você medisse, você ia ter 100 Coca-Colas vendidas por dia. Aí eles fizeram uma pesquisa botando uma outra máquina ao lado, a máquina da Pepsi Cola junto com a Coca, para pensar assim, será que vai ser só 50 latinhas para cada um? Qual foi a conclusão? Aumentaram as vendas de todos, porque na realidade, inconscientemente, você foi forçado a tomar uma decisão entre duas. Então, será que o nosso crescimento no Brasil é mais lento, além do tamanho, porque somos só nós falando uma linguagem nova de mercado, de parceria, de dividir comissões, tratar colegas com respeito, fazer parcerias com pessoas de fora? Isso é muito novo ainda, você talvez não acredite, mas ainda é novo aqui. Não, eu sei que eu sei que nem toda a gente conhece, o público em geral, né? Nem toda a gente conhece a Remax. Eu lembro-me quando houve uma vez que fui aí e estava numa das Remaxes e tinha o balão e passou um casal mais idoso e perguntou, é uma loja de balões, vendem balões? E eu fiquei espantada, porque aqui em Portugal toda a gente conhece a Remax, né? Então, eu acho que pode estar a demorar mais tempo, porque realmente a quantidade de pessoas também, o número de pessoas que vocês têm aqui é uma barbaridade. O número de pessoas na Remax, vocês têm muita gente já na Remax. Aqui também é um número muito grande. A questão é que no Brasil não se nota tanto e aqui somos realmente a marca que mais tem consultores. Aí não se nota tanto essa grandeza em termos de número de agentes, porque vocês realmente são muitos. Agora, eu acho o único erro que eu vejo, que não vejo de cá para aí, ok? É que o brasileiro idolatra demais o português. Eu tenho consciência que somos bons, não vou estar a dizer aqui que não, e temos outra maturidade, principalmente em relação Legal você falar isso aí. Eu nunca tinha pensado nisso, Mônica. Em termos de capacidade, em nada é diferente. E essa idolatração é que às vezes eu fico triste por isso, porque gosto muito de vocês, e têm que se autovalorizar mais, porque realmente há gente muito boa, muito bons profissionais e boas pessoas, e pessoas que compraram um modelo e que seguem o modelo na íntegra, tal como aqui. Depois existem outras pessoas aí que não seguem, tal como aqui. Que também não seguem, que também estão no modelo, mas não seguem. Então, eu sinceramente não vejo diferença nenhuma, e vejo que é um povo muito, muito dedicado. Talvez o povo da Remax, né? Agora, que é o que eu mais conheço. Muito interessado em realmente aprender. Como é novo, é tudo muito novo.
Aqui já muitas marcas trabalham com este modelo de negócio, já não é assim tipo, uou, né? E aí já existe um olhar diferente para tudo isto, porque ainda passou alguns anos, mas ainda é novidade. E então, eu acho que nós devemos ter sempre uma identificação, um modelo de... nós tínhamos os Estados Unidos e o Canadá, era a nossa referência, né? E acho que é bom nós termos, sim, para crescermos, mas o facto de nós admirarmos alguém ou algo não quer dizer que tenhamos de nos desvalorizar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E eu ouço muito uma frase que eu não gosto nada, contrario, que é aqui no Brasil, de uma forma pejorativa. Aqui no Brasil não é assim. O brasileiro é muito preguiçoso, o brasileiro é não sei o quê, o brasileiro não compra, o brasileiro é trambiqueiro. Assim, primeiro, olha, o brasileiro, uma coisa que eu adoro em vós, porque eu conheço o mercado aqui, né? Eu própria não estava habituada a isso. Eu marco uma formação convosco às 8h30 da manhã, 9 da manhã, está lá toda a gente. Se eu marcar para as 8h30 ou para as 8, já marquei, ou para as 9, né? Porque aqui há o fuso horário e às vezes tem que ser, está lá toda a gente. Acredita que se fosse aqui, metade não estava. Aqui começa-se a trabalhar a partir das 10, 10 e pouco. Olha só. Não vou falar todos, mas a maioria, né? A maioria. Portanto, se vamos por aí, então vocês estão mais à frente. Entendi. Né? Mais à frente. Então, nós realmente temos coisas muito, muito boas, temos muito bons consultores, cada vez mais. Certo. E há uma coisa interessante, é que aqui não temos obrigatoriedade de ter o Cresce que vocês têm, né? Certo. Qualquer um pode ser consultor. Tu chegas aqui... Eu tinha esquecido disso, é verdade. Tu tem toda que é um perigo. E num mercado que está desregulado dessa forma, termos tão bons consultores também é um grande mérito nosso. Há muita gente que faz disto, enfim, uma ponte para ir para o outro lado. Fiquei desempregada, vou vender umas casinhas, vou vender uns imóveis, ver se vende alguma coisa, mas eu quero ir para a outra área porque eu não quero isto para mim. Há muita gente que faz desta atividade e isso estraga, estraga o mercado. No entanto, para um país que não tem ninguém tem essa obrigação de ter uma licença, qualquer um pode ser agente imobiliário, o que é muito perigoso. Eu acho que realmente estamos a fazer um excelente trabalho. Sim. Pois é, eu não tinha feito essa relação. É que a gente tem uma coisa perigosa que eu acho muito bonita as pessoas humildes, mas o perigo do humilde é ele se rebaixar um pouquinho demais, ele perder um pouquinho só da confiança. Uma coisa é ser humilde, outra coisa é confundir, né? Confundir, sim. Eu acho que devemos nos valorizar quando achamos que fazemos bem, sem vangloriar, não é? Sem a vaidade. Acho que a vaidade fica mal quando nós estamos a falar com os outros. Pelo menos é o que eu sinto e normalmente as pessoas não gostam muito. Eu prefiro ser elogiada do que estar-me a auto-elogiar. Mas podemos realmente admitir que fazemos bem, né? E também admitir que há coisas que temos que melhorar. Né? Mas sem o diminuir. Ou seja, há coisas que eu tenho de melhorar, mas não vou estar a diminuir nem comparar com alguém. E isso eu noto muito nos meus alunos brasileiros e depois agarram-se muito a esse alibi, que é aqui no Brasil. Mas eu desmancho logo, faço essa desconstrução, porque aí no Brasil é igual. Eu dou logo imensos exemplos de alunos meus no Brasil que batem portas, que trabalham só exclusivo, que cobram 6%. Portanto, é assim, se eu tenho imensos alunos no Brasil a fazer isso, não me venham dizer que aqui no Brasil. Então, às vezes aqui no... E dizem o sítio, né? Aqui no Rio de Janeiro ou em São Paulo é diferente, Mónica, dos outros sítios. Não é, porque eu tenho alunos que aí também batem portas, enfim, tudo isso. Tudo aquilo que o modelo ensina. Trabalham só com exclusivo. Portanto, temos que tirar esta crença de que... aqui, né? É um problema interno. Mas sabes, Fábio, quando eu comecei na Remax, não era obrigatório, não sei se tens conhecimento disso, mas não era obrigatório trabalhar em exclusivo. Não era. Trabalhava-se das duas formas, como aí também começou. Aberto e exclusivo. Sempre motivados para fazer o exclusivo, mas não era obrigatório. Só que eu tive a sorte de ter um broker, ou brokers, eles eram 3,
que tomaram a decisão na agência deles, independentemente das outras agências Remax trabalharem como queriam, na agência deles era só exclusivo. Portanto, eu nunca fiz uma venda, um negócio, uma angariação sem ser exclusivo. Foi desde o início. O que é que acontece? Acontece que as outras agências Remax que não trabalhavam assim, facilitavam e trabalhavam da outra forma, achavam que era a via mais fácil. Quando passou a ser obrigatório, para elas foi muito mais complicado. Muito mais difícil. Nós era o nosso dia-a-dia. Verdade. Né? O nosso dia-a-dia. E nessa altura, quando eu entrei, recordo-me perfeitamente começar a fazer as formações, e o Ângelo Fradera também passava-se da cabeça quando ouvia isto, e o Ângelo é bastante durão quando não concorda com as coisas, que diziam, Ângelo, o Ângelo não conhece Portugal. Isto aqui nunca, exclusivo, você não conhece os portugueses. Uma loucura, porque o Ângelo vinha do Canadá. Então era tudo a contrariar e a pôr em causa aquilo que ele dizia. E afinal aquilo que ele dizia é aquilo que nós fazemos todos hoje em dia, né? Portanto, Mônica, falando sobre... peguei agora que você está comentando, eu ia fazer uma pergunta que já foi respondida, mas dentro dos teus treinamentos, que eu tenho o prazer de dizer que fui aluno, tanto como nas formações de agente como de brokers, eu adorei as duas. Eu não sei qual que eu mais gostei das formações que você já deu e das palestras que você já fez. Dentro da realidade que o mundo hoje está, e que você já treinou tantas pessoas, qual você acha que é a maior valia do profissional de sucesso, que você percebe que é uma característica comum, seja homem, mulher, português, brasileiro? Qual a valia que você acha, qual é o grande valor pessoal ou profissional que o agente deve ter, ou ele tem que desenvolver, se ele não tiver, para ele ter sucesso, Mônica? Gestão emocional. É tudo. Gestão emocional é tudo. Podes ter muito talento, se tu não conseguires gerir, não é que se diz, gerir as tuas emoções, porque vais ter muitas pedras pelo caminho, vais ter muitas desilusões. Que coisa. Gestão emocional, paciência, persistência, tendo isso, tu tens o mundo imobiliário aos teus pés. É o mais importante. Todos os dias se perdem talentos por falta de gestão emocional. Todos os dias, porque talentos existem muitos. Só que tu sabes, eu não sei os números aí, mas aqui o que se costuma dizer é que quem desiste, a maioria daqueles que desistem é nos primeiros 6 meses. Exato. Da ansiedade, enfim, da expectativa e da pressão, porque a pressão é minha, não é? Uma pressão minha, depois é a pressão dos amigos e da família que normalmente não apoiam, e depois ainda estás a levar com rejeição dos clientes. É tudo muito mau, ou seja, olhando assim, parece que é tudo muito mau. E emocionalmente é. Agora, isso é que quem resiste a isso e quem vence está realmente blindado emocionalmente. E isso tem que ser trabalhado, e muita gente não consegue fazer, porque também não encara isso como algo real, ou seja, acha que é conversa, não é? Há pessoas que não dá importância para isso, achar que isso é besteira. É autoconhecimento, não dou importância. Eu, felizmente, comecei logo a dar importância e foi o que me valeu, foi a minha resiliência. Até porque, Fábio, eu nunca tinha vendido nada na vida e eu dizia sempre que não sabia vender. E eu não sei realmente vender. Eu adoro ajudar as pessoas a comprar. Ou seja, eu não impinjo nada. Sim. Eu não sou de pressionar sobre o modelo Remax, de que a exclusividade é o melhor. Nada. Nunca fui assim. O que eu sabia era explicar de uma forma didática, com calma, com tranquilidade, com segurança, de forma a que o cliente entenda. E tirar-lhes as defesas. Quando eles dizem, mas eu nunca vou dar o exclusivo. Se não quer dar, não dá. O que eu vou fazer aqui é informar, explicar como é que é o modelo do exclusivo. Depois o senhor toma uma decisão mais consciente. Se achar que não vale a pena neste momento, eu só tenho que respeitar e vamos falando a seguir. É verdade. Ou seja, este desapego, Fábio, e muitas vezes eu tinha este discurso tranquilo, mas por dentro eu estava a ferver. Sim, claro.
Essa é que se chama emocional. Gestão emocional não é só dentro de mim, eu quando vou para casa, não. Gestão emocional é quando tu encaras o cliente que te está a dizer que não e que tu precisavas tanto daquele imóvel, naquele sítio a ser tão bom para ti, colocar uma placa e não estás a conseguir, teres que demonstrar ao cliente, pela tua atitude, pela tua forma de estar, esse desapego, quando por dentro estás cheio de ansiedade, não é realmente para todos. Sim. Não é para todos. E então, eu acho que é o mais importante, gestão emocional. Você está falando uma coisa que me remeteu agora. Eu não sei se você assistiu um filme que já é um filme antigo, chamado Whiplash, que é um professor de música de uma escola nos Estados Unidos, uma universidade de músicos, que o filme inteiro é em cima de um baterista, de um menino que toca bateria, e o professor é um careca, um ator famoso, que não vou lembrar o nome agora, e ele tem uma forma de treinar muito violenta. Ele joga coisas no cara, xinga ele leva o menino à exaustão mental, ele entra num burnout feio, assim. O filme é muito forte, sabe, Mônica? E o filme tem um ponto dele que se questiona o seguinte: esta forma de treinamento quase militar, mas militar no sentido errado possível, preconceituoso possível. Sim. Autoritário, não é? Autoritária, mas no extremo. Se você puder assistir, você vai gostar do filme. Se você pensar bem, ela consegue, para quem tem resiliência, desafiar ao ponto da pessoa se superar e conseguir entregar o que ela não imaginava que ela conseguiria entregar. E isso, de certa forma, agora que você comentou que a gestão emocional é a característica de sucesso, ela serve para qualquer pessoa do mercado imobiliário, não necessariamente só para o agente, para o broker também. O broker, eu acho que às vezes ainda é mais grave, porque o agente imobiliário tem o broker a acolher, não é? O agente imobiliário tem o broker que acolhe, que incentiva. É isso que eu queria falar. Eu às vezes pensava assim, eu passo o dia a incentivar, a motivar, e a mim? Quem é que me incentiva? Era isso que eu queria perguntar para você, tu falou agora. Era isso que eu queria entender. Puxa vida, era isso que eu sentia. Era isso que quem é que me dá mimo? E eu que dou mimo a tanta gente diariamente, não é? E, enfim, pelas contingências da situação, não é? De ser a líder da equipa e ser a responsável pela agência. Claro, é que eu estava na linha da frente, claro que era eu que tinha que acolhê-los, não é? Não poderia ser mais ninguém. Mas não tinha quem me acolhesse. Claro, quando eu precisava da Remax Portugal, eles eram excelentes em termos de staff, de acompanhamento. Mas uma coisa é quando precisar, outra coisa é estar ali a alguém. No momento, sabes? Há coisas que é no momento. Tu precisas desabafar. Eu ia desabafar com quem? Com os consultores? Não é? Com os diretores comerciais também não, porque eu queria os diretores comerciais motivados também. Então, foi muito difícil, mas foi uma grande aprendizagem para mim e foi um ato de superação. Foram 4 anos muito exigentes. Se você pensar, um fator positivo que eu vejo da Remax no Brasil, eu percebo uma união muito forte entre todos nós, brokers, e a gente eu brinco que a gente tem os nossos ombros para chorar. Você, por sinal, já foi muito generosa comigo algumas vezes, altas horas da noite daqui do Brasil, e eu olhando no relógio, eu digo, essa mulher está acordada, que vergonha! Eu querendo desligar e você conversando comigo. A gente tem essa vantagem. A rede possibilita ter esse tipo de troca, que imagina numa empresa tradicional, familiar, onde você não tenha uma outra pessoa a recorrer. É muito mais difícil. E quanto mais a rede cresce, mais isso vai deixando de existir, Fábio. E vocês têm que estar preparados para isso. Entendi. Comparando com... nós tínhamos a nossa agência, eu e os meus colegas, e eram os meus brokers, e nós achávamos que éramos uma família. E quase que éramos, não é? Entendi. Éramos poucos e muito unidos. Só que, entretanto,
causa desta mudança do exclusivo e não sei o quê, nós, como já estávamos muito à frente em termos de atuação, nós explodimos a nível de faturação e fomos sempre os primeiros da linha de Cascais e Oeiras. Desde que isso aconteceu, nunca deixámos de ser os primeiros. O que é que acontece? Isso também atrai, o facto de tu teres muita faturação, da agência ter muita faturação, atrai consultores de outras marcas, consultores da própria Remax. Então começou a haver muita gente na nossa agência e a primeira sensação é, estamos a ser invadidos. Já não é a mesma coisa, isto parece uma fábrica. Isto é uma fábrica de fazer dinheiro, era o que eu ouvia. Isto é uma fábrica. E eu pensava assim, por um lado é verdade, né? Por outro lado, os brokers, eles querem fazer o negócio crescer, né? Mas que o consultor muitas vezes não entendia. E isso que se passa e é bonito enquanto vocês, acabas sempre por ter alguém que te apoia, né? Mas essa união geral, quanto mais Remax, mais regionais, vocês dizem, regionais vocês têm, depois mais difícil já não é uma coisa em conjunto. Tens ali 2 ou 3 que tu podes agarrar, e a competitividade é muito grande. Aqui foi isso também que me fez tomar a decisão de ir só para a formação. A competição entre eles, entre agências. Entendi. Porquê? Porque, repara, eu costumo dizer que nós somos como cogumelos, né? Nós temos Remax a cada 500 metros aqui. É muita Remax, é muito consultor, estão sempre a trocar de uma para a outra, enfim, é muita movimentação e eles competem muito uns com os outros e os brokers também competem muito uns com os outros e muitas vezes os brokers matam-se uns com os outros a defender aquele consultor e depois aquele consultor vai para a outra marca. Ou seja, eu passo o tempo a defender aquele consultor, em algum problema que haja, né? Sou a broker desse consultor, chateei-me com um outro broker, que isso não acontecia comigo, felizmente nunca me chateei, mas era o que eu via o dia a dia. Entendi. Né? E o Manel Alvarez dizia sempre, vocês, entre brokers, né? Vocês nunca se chateiem entre vocês, porque vocês vão estar aqui sempre, vocês compraram um negócio. Exatamente. Enquanto consultores, né, por muito que seja a grande mais-valia da marca, o consultor hoje está aqui, amanhã está ali, nada o impede. Não investiu milhares de euros no negócio. Então, para que nos chatearmos, né, entre brokers para defender o nosso consultor, para depois esse consultor ir embora? E essa desilusão, às vezes a falta de gratidão também, não precisam de verbalizar, mas em termos de atitude. Eu lembro-me uma vez, isso ficou-me quase como trauma, uma consultora minha, que eu apostava muito nela. Ela tinha a família toda contra ela. Ela tinha uma outra profissão e a família não queria que ela fosse vender casas e ela estava a quebrar. Ela estava quase na iminência de desistir. Eu sempre ali ao lado dela, e não vais desistir, e não vais desistir, não vais desistir. Até que ela começou a vender e tornou-se a melhor rookie da agência nesse ano. A ir ao pódio e não sei o quê. No segundo ano, continuou a crescer. Certo. E eu sempre a dar mimo, eu e a equipa, não é? E o diretor comercial e tudo isso. E depois há um dia, sim, do nada, que ela entra no meu gabinete e diz assim, broker, olha, quero falar contigo. Eu, então? Ela, olha, vou-me embora. Eu, vais-te embora? Então agora que estás a crescer, que estás a faturar, vais ceder às pressões da família? E ela, não. Olha, eu quero-te agradecer tudo aquilo que me ensinaste, tudo o que aprendi contigo, vocês foram espetaculares, mas eu tive um convite irrecusável de outra marca e vou para lá. Ou seja, é assim, a pessoa tem direito, mas para quem está deste lado, exato. Aquilo, e eu recordo-me de falar com alguns colegas brokers, inclusive o Nuno Gomes, que era das pessoas com quem eu mais falava. Sim. E o que diziam era unânime, né? Por cada um com as suas palavras, mas era ou habituas-te ou vais andar sempre magoada e melindrada e a sentir uma grande ingratidão. Isso é horrível para a tua saúde mental. Vai-se embora, tchau. Vem outro. Só que isso custou-me bastante. Eu não era assim... Expectativas, né? Você tem uma expectativa de reciprocidade. É isso. Que a gente está esperando uma coisa... Não é cobrar. Mas só porque
a outra marca dava um bocadinho mais, porque andavam, enfim, andavam aí a recrutar em todo lado e davam um bocadinho, mas era um bocadinho mais só. Eu fiquei tão magoada que eu nem tentei que ela ficasse, acreditas? Porque às vezes há brokers que, não, ficas aqui, quanto é que te dão? Não, quer ir, vai. E isso, para quem tem essa sensibilidade, quem é broker, quem é líder, lidar com a desilusão de forma permanente é complicado. Agora era como os meus colegas brokers diziam, ou tu aceitas que é assim, que este mundo do imobiliário é assim, ou vais andar sempre a sofrer. É isso que tu queres? E então não é fácil ser consultor, mas é muito difícil ser broker, em termos emocionais. Eu tenho tanta gratidão para você, porque você me disse isso há muito tempo atrás, e isso me ajudou muito a entender o processo, sabe? Porque a gente faz tudo com o coração, em primeiro lugar, a gente entrega a nossa vida, a nossa prioridade, como você falou, né? A gente adapta a nossa vida em função do trabalho. A gente bota o trabalho quase como em primeiro plano das coisas. E não vejo isso tão errado. Mas, Mônica, é isso que você disse. Puxa vida, você chegar a questionar tudo que você fez e achar que, então, qual é o risco, né? Então, eu não vou mais fazer isso, não vou mais me entregar para as pessoas, não vou mais... Eu entregava-me sempre. Eu dizia isso na altura, que eu sou viagem. Tenho o signo Áries, estás a ver, de ascendente, e na altura eu mato e esfolo. Mas depois não é nada, depois passa, né? Depois passa e está tudo bem, mas naquele momento realmente eu ficava muito chateada e reagia. Eu quando fico verdadeiramente chateada, eu não digo nada. Há pessoas que falam e discutem, não. Eu quando eu estou seriamente magoada, eu nem consigo dizer nada. Nesse caso, só lhe disse, olha, desejo-te boa sorte, faz as contas ali com a coordenadora e desejo-te boa sorte até um dia destes. E pronto, e foi assim. Era a forma que eu tinha para como reagir. Não ia estar ali a discutir, não ia chamar ingrata, nada, nem eu tinha esse direito também, não é? Cada um sabe da sua vida, não tem direito de cobrar. Mas há pessoas que têm esse perfil de discutir e tal. Eu não, eu quando estou seriamente magoada, eu tenho tendência a ficar no meu canto, na minha introspeção. Mônica, vamos para um assunto prático para nós não ficarmos numa gravação muito longa, tá? Deixa eu te fazer uma perguntinha inteligente aí. Quando eu te fiz a pergunta sobre o que você achava que fazia com que os corretores não dessem certo, qual é a característica principal que ele tem que ter, você respondeu gestão das emoções, eu achava que você podia dizer gestão do tempo. Me diz uma coisa, você percebe que este é também um assunto jogado como displicente pela maioria das pessoas e quem tem resultados comprovados, recorrentes, são pessoas que têm uma ótima gestão do seu tempo? Não consegues ter uma boa gestão do tempo se não tiveres uma boa gestão emocional. Eu dou-te casos práticos. Para ter gestão de tempo, tu tens que utilizar muitas vezes uma palavra, que é a palavra não. Não é? Não à conversinha, não ao cafezinho. Não. Assim, não é por acaso que os grandes consultores com grande faturação muitas vezes se sentem isolados, sozinhos, não é? Porque os líderes normalmente têm essa particularidade de se sentirem sozinhos porque muitas vezes não são entendidos. O facto de estar sempre ao telefone, o facto de estar sempre com clientes, o facto de não estar naquelas conversas de café, tornas-te uma pessoa quase não grata do grupo, não é? Tendo uma boa gestão emocional, tu consegues ter uma boa gestão de tempo. Senão não consegues, imagina. Tu acabas por fazer aquilo que o grupo quer, que é estar nessa facilidade, né, de que a Remax permite em termos de horários. Né? Porquê? Porque chega um colega teu e diz assim, Fábio, tu estás desconcentradíssimo, ok? Trabalhar. Fábio, vamos ali tomar um café, vamos falar um bocadinho, não sei o quê. E tu, como não queres ser mau colega, tu vais deixar de ser bom para ti, que estavas a fazer algo que é para ti, é trabalho, estavas a fazer um estudo de mercado ou uma coisa qualquer, para seres o bonzinho. És o bonzinho para o outro, és o mauzinho para ti, não é? Só que
Se fores um mauzinho, tu não vais, e se não tiveres uma boa gestão emocional, tu vais começar a sentir fora do grupo e vais começar a ficar deprimido e vais começar a vitimizar. Daí até tu não conseguires ter essa gestão de tempo, porquê? Porque vais fazer aquilo que os outros estão à espera que tu faças. E por exemplo, outro exemplo prático. Tu não tens coragem de dizer não a um proprietário que tem um imóvel à venda por um preço absurdo. Tu vais andar a perder tempo. Como é que tu podes ter uma gestão de tempo quando tu tens produto no teu portfólio que só te faz perder tempo? Como é que tu vais ter controle do teu tempo se andas com compradores, tu sabes lá no fundo que não vai comprar nada porque ainda não vendeu o dele. Certo. E nem quer ainda, só quer ver. Ou então não perguntaste. Ou então Foi a gestão da emoção que impediu o cara ter coragem de enfrentar aquilo. Ou seja, uma coisa está ligada à outra. Não consegues ter uma boa gestão de tempo. Eu tinha uma boa gestão de tempo porque eu dizia muitas vezes a palavra não. Eu tinha os meus blocos de tempo. De manhã, os meus blocos de tempo, depois tinha à tarde. Lembro-me perfeitamente, numa fase inicial, eu almoçava, eu tinha a particularidade, e era de propósito, almoçava de pé. Que era para não demorar muito. Tu, quando te sentas, demoras mais. E o que é que acontecia? O dono da agência tinha um café, era dono de um café-restaurante, que era ao lado. Então todos nós, era lá que nos servíamos. E praticamente toda a equipa almoçava sempre todos os dias ali, não é? O que é que acontecia? Eram almoços fantásticos, de 2 e 3 horas. Eu também gostava, que eu adoro conversar. Só que e eles convidavam, Mónica, senta aí e tal. Depois deixaram de convidar, não é? Dizem, não, que eu ainda tenho que fazer prospeção, ou tenho que fazer processamento, ou seja, tenho sempre coisas para fazer, não é? E estavam eles na mesa, às gargalhadas e tal, naquela conversa boa que eu também gosto. Claro, sim, eu entendo. Se eu não tivesse uma boa gestão emocional, dizer que não, saber que eles não vão gostar e que vão falar, mas mesmo assim manter a minha, eu acabava por não ter a minha gestão de tempo, porque ia-me perder. Não iria cumprir com os meus blocos de tempo. Portanto, uma coisa tem a ver com a outra, sabes? Olha que... enquanto você falou, eu pensei, puxa vida, então todo mundo que eu for recrutar, que entra aqui na minha empresa para trabalhar, eu tenho que perguntar se ele faz terapia, se ele tem algum psicólogo, uma psicóloga, porque eu fiz muitos anos terapia e não me envergonho, ao contrário, eu acho cada vez que vem esse assunto, eu sempre sou um dos caras que mais defende para o agente ou para o broker, para qualquer pessoa. Porque o nosso mercado imobiliário, que a gente tanto fala, né, Mônica, é um mercado de relacionamento pessoal. Então, se você não dominar as vicissitudes humanas, né, as dificuldades que as pessoas têm, as dificuldades de se expressar que as pessoas têm, quantas vezes a gente quer falar uma coisa para alguém e é mal interpretado? Então, você tem que ter um apoio forte emocional para ter essa... Toda a gente gosta de ser gostado. Exatamente. Toda a gente gosta de ser gostado. Eu também gostaria, mas aí iria deixar de gostar de mim para que toda a gente gostasse de mim. E isso eu não faço. Mas isso eu sempre fui um bocado assim torcida nisso, ok? Eu gostava que toda a gente gostasse de mim, todos nós. Isso é impossível, mas todos nós gostaríamos e eu também gostava. Agora, não vou deixar de fazer aquilo que eu acredito que é o melhor para mim e para os meus, não é? O que é mais importante? A opinião dos outros ou cumprir com os teus sonhos, com os teus objetivos? Para mim é mais importante eu concretizar os meus objetivos, concretizar os meus sonhos, do que a opinião dos outros. As duas coisas ao mesmo tempo não dá. Se eu estou refém da opinião dos outros, eu não vou atingir os meus objetivos. Então coloca na balança. O que é mais importante para ti? A opinião dos teus colegas ou concretizar os teus sonhos e da tua família? Porque as duas coisas ao mesmo tempo não dá. Porque eu lembro-me que o Luís, o meu broker, quando eu estava a conversar com ele sobre isso, que era com ele que eu desabafava sempre, certo. A única pessoa com quem eu desabafava era quase o meu psicólogo, e eu estava a partilhar com ele que gostaria que as pessoas compreendessem a minha forma de estar no negócio, porque elas achavam... Depois tudo mudou, quando eu comecei a faturar e, enfim, as coisas depois mudaram, mas numa fase inicial, a equipa estava feita, eu entro e começo a trabalhar de uma forma diferente. Claro, não fui a pessoa mais simpática e mais acolhida do mundo. E eu pensava, mas será que eu estou errada? E ele dizia assim, não,
A questão é que tu é que estás certa, só que eles veem tu a fazeres aquilo que eles não têm coragem de fazer. Exatamente. E isso é que faz com Bom, que eles nos falem. Como eles não têm coragem, eles sabem que era assim que eles deviam trabalhar. Com blocos de tempo, fazer prospeção todos os dias, posicionamento. Então, nesse grupo, não eram todos, né? Mas era ali um grupo que a fama que eu tinha é que era materialista, que só via o trabalho à frente, que era muito fria. Assim, se há coisa que eu não sou, é materialista. Eu, se puder dar, dou. Não era pelo dinheiro só, né? Eu fui para ganhar dinheiro, mas não era pelo dinheiro, era para concretizar os meus sonhos. Okay? E a outra coisa que não sou é fria, como muita gente acha. Eu sou pragmática, e isso é diferente de ser fria, que eu sou... Completamente. Eu choro com muita facilidade e comovo-me com muita facilidade e facilmente me dão a volta. Perguntem lá aos meus filhos como é que é, dão uma volta. Acham que eu sou o tipo general. Não sou. Quer dizer, eu tento ser. Mas não consigo, ou uma amiga, ou o que seja. Eu vou muito abaixo com os problemas das pessoas que eu gosto. E sou, acho eu, muito humana nesse sentido. Mas existem pessoas que acham que quem é pragmático, quem é objetivo, que parece que não tem coração. E isso eu não gosto. É verdade. Isso é injusto. Então, nessa altura, eu realmente não era a pessoa mais simpática do mundo aos olhos deles, mas depois, quando comecei a faturar, a ganhar prémios, aí eles começaram a entender. E alguns, Mónica, deixa-me ir contigo para ver como é que fazes. Mónica, podes-me ajudar? E eu sempre ali a ajudar. Ou seja, o que eles acharam é, olha, quem é esta? Quem é esta que agora vem e fazer funcionamento e prospeção e não sei o quê, né? Quem é esta? Mas depois acabou por ficar tudo bem. É que você, enquanto estava fazendo a sua viagem, eles estavam lá no aeroporto olhando. Você estava preparando a sua viagem. Tá. Mônica, isso é muito comum acontecer. Eu acho que essas tuas decisões de botar seus objetivos em primeiro lugar, elas vê se faz sentido. Elas são difíceis, essas tomadas de decisões que você teve de dizer não vou tomar café, vou comer rápido, vou comer aqui, traz comida para não precisar sair, para ganhar tempo. Eu acho que também é um processo que no início é mais difícil, mas ao longo do tempo se torna mais natural. Como todos os novos hábitos são mais difíceis no início de serem implementados. Eu vejo, por exemplo, eu sou um cara digital em muitas coisas, adoro o mundo digital, mas eu aprendi com uma certa Mônica Silva, uma pessoa que eu conheço, que eu adoro, eu aprendi a fazer isso aqui como uma espécie de roteiro, para não me perder na semana. E isso mudou um pouco a minha vida, mudou no lado positivo. Por isso que eu acho que você terminou a palestra para mim aqui. Primeiro, a gestão emocional. A gestão emocional vai te permitir você ter isso aqui. Se você não tem gestão emocional, isso aqui vai ser um papel caro. Não consegues fazer essa gestão. Não vai fazer isso aqui. Concordo contigo. Concordo 1000%. Mônica, nós estamos indo para o fim. Eu preciso fazer umas perguntas que são importantes, que toda vez que... Eu já percebi que toda vez que existe uma interação com uma mulher, essa pergunta é feita, eu não vou deixar de fazer. Você teve, na história da sua vida profissional, o fato de você ser mulher, você acha que isso teve momentos que você se sentiu prejudicada, uma espécie de sexismo, machismo ou dificuldades a mais que você enfrentou, ou isso não fez diferença? Nunca. O que você acha desse assunto, Mônica? Nunca senti isso de nenhuma forma. Sempre senti-me igual a qualquer outro colega. Nunca senti essa discriminação ou um descrédito por ser mulher, bem pelo contrário. Portanto, não posso dizer que senti, porque não senti. Okay? Não vou estar aqui a inventar e a vitimizar-me. Sempre me senti como outro colega qualquer, não é? As mesmas oportunidades, o mesmo trato, portanto não senti nada disso. Que legal, que bom. Eu tenho uma opinião parecida com a sua, mas eu gosto muito, acho a mulher no mercado imobiliário, eu acho que tinha que ser maior. Vamos brincar assim, tu tem um efetivo,
tem 100 pessoas. Eu acho que o ideal é ter 55 mulheres. Sim. Eu acho que a mulher nasceu para esse negócio. A mulher sabe liderar de uma outra forma, de uma forma mais organizada, não é? Mas sabe liderar e sabe, uma mulher sabe gerir bem uma casa, um homem também, mas a mulher, enfim, pela natureza das coisas, tem que fazer 1001 coisas por dia, não é? É tudo ó mãe, não é? Normalmente é assim, e depois a mulher tem uma coisa, nós mulheres acabamos por às vezes não sermos generosas com nós próprias, porque nós queremos ser perfeitas em tudo, perfeitas profissionais, perfeitas esposas, perfeitas mães, e quando nós aprendermos que não temos que ser perfeitas, temos que dar o melhor que sabemos naquele momento e que podemos, essa culpa, esse sentimento de culpa deixa de existir. Mas também existem homens assim, que eu lido com muita gente, claro que existem homens assim, mas pela natureza das coisas as mulheres são mais emocionais, ok? Os homens são mais objetivos, o que é bom. É muito bom ser objetivo neste negócio, mas também é bom ser emocional, até para criar empatia com o outro. Portanto, a junção de uma coisa e de outra é a perfeição. É verdade. Não é? Se eu tiver objetividade... Né? O time que consegue admirar o colega e pegar o que o colega faz de bom e aplicar, claro, do seu jeito, né? Não de forma robotizada, mas de forma genuína, ele cresce. Adaptável, não é? Eu sempre fiz isso. Eu sou muito observadora e quando eu era consultora e comecei nesta atividade, cada visita que eu fazia com colegas meus, seja parceiros de negócio, seja Remax, para mim era uma aula. Aula do que fazer e aula do que não fazer. Mas houve muitas aulas que eu aprendi como fazer, a forma de falar, a segurança, a forma como explicava as coisas. E isso para mim era realmente uma verdadeira aula. E depois havia as aulas que a minha intuição dizia-me, apesar daquela pessoa ter experiência, eu ser RUC, mas a minha intuição dizia-me que não era por ali. Não era assim que eu queria ser. Portanto, eu fiz a junção de tudo e adequei e refinei, adequada à minha personalidade, claro. Mônica, de todas as coisas que um corretor de imóveis faz, o que você mais gostava e o que você menos gostava de fazer? O que eu mais gostava de fazer era estar com as pessoas e ver o encantamento das pessoas em relação a mim pela disponibilidade que eu lhes dava. Elas ficavam espantadas. Porque por exemplo, vou-te dar um exemplo muito concreto. Eu tinha a particularidade, quando eu marcava com um cliente proprietário e ia lá à casa dele, a primeira coisa que eu fazia, antes de começarmos a ver o imóvel e a conversarmos, era pedir para deixar a minha bolsa, as minhas coisas, em algum sítio. Posso deixar? Claro que sim. Porquê? Porque ao fazê-lo, a pessoa que está em casa normalmente está despojada, não tem nada na mão, não está com bolsa, não está com nada. Eu ficava igual a ela. Ficávamos em sintonia. E quando eu ficava sem nada nas mãos, sem aquela atitude rígida e sem nada, sem telemóvel, sem nada, a mensagem que eu passava era disponibilidade. Estou aqui para si, sem pressas. E era isso que eu fazia. Por isso é que eu dava 3 horas a cada cliente. Às vezes não precisava de tanto, outras vezes precisava de um bocadinho mais, mas eu acho que a minha mais-valia era o ouvir. Certo. E depois aprendi a fazer as perguntas, foi o Ângelo que me ensinou e que eu defendo muito, né, como sabes, fazer as perguntas, pausa. Ser assertiva, mas aprendi também a ser assertiva, mas de uma forma mais doce. Para que também chegar ao cliente. Eu posso fazer todas as perguntas ao cliente, aquelas perguntas até que podem me lembrar, mas se for feita da forma certa, vai resultar. Certo. O que é que eu menos gostava de fazer? Tudo aquilo que era administrativo, odiava. Eu adorava apresentar estudos de mercado. Sim. Adorava apresentar relatórios de acompanhamento, mas não gostava de os fazer. Era uma preguiça mental, por isso é que eu depois contratei uma assistente, né? Que me fazia isso tudo, a Fátima. Era uma preguiça mental. Portanto, o que eu gostava mais de fazer era estar com as pessoas e ver o encantamento delas pela disponibilidade que eu lhes dava. E o que eu gostava menos de fazer era parte burocrática. Você sabe que, para encerrar, eu tenho perguntinhas finais padrão, mas eu quero só, essa última parte eu preciso aproveitar. Você disse que o que você não gostava, as tarefas burocráticas e tal. Nós estamos vivendo um momento no mundo que só se fala em tecnologia e inteligência artificial.
É o assunto de todas as redes sociais, é o assunto preponderante nas redes, no mundo. E existe, para variar, as pessoas que gostam de vender notícias ruins, que nós vamos ser extintos, que a corretagem não vai mais existir, que o corretor de imóveis é uma das profissões mais ameaçadas pela tecnologia, etc, etc, etc. E, ao mesmo tempo, você acaba de falar agora que você contratou uma assistente para te ajudar. Você vê algum risco desse avanço, desse assunto da tecnologia em relação à nossa profissão, ou você vê ao contrário, não vê risco nenhum? O risco é vender ainda mais. Tá. O risco é vender ainda mais para mim. Enquanto houverem pessoas para comprar ou para vender, ou seja, não serem os robôs a fazê-lo, enquanto não são os robôs a fazê-lo, enquanto houver pessoas, obviamente que nós vamos ter sempre o nosso lugar. A tecnologia facilita, ajuda muito, ajuda a que tu consigas chegar aos teus objetivos mais rapidamente. Até se tu trabalhares, por exemplo, bem as redes sociais, tu consegues passar rapidamente, que antigamente demorava mais, rapidamente uma imagem de sucesso e tu ainda não tens esse sucesso. Tu ainda não tens, mas consegues, sem mentir, sem inventar. Mas tu consegues, pelo conteúdo que tu colocas, pelas partilhas que tu fazes, tu consegues ter a admiração do outro, que vai assistindo a tudo aquilo que colocas, mas tem que ser os conteúdos certos, na hora certa. Por exemplo, vou-te dar um exemplo. Há pessoas que não têm a noção que certos conteúdos colocados a um domingo de manhã dá zero. Não é? Um domingo de manhã dá zero. Se tu colocares um conteúdo para ensinar alguma coisa a alguém, seja a proprietários, a compradores ou até a colegas, não é? Queres partilhar conteúdo para que aquela pessoa tenha conhecimento também. Se tu partilhas numa sexta-feira à noite ou num sábado à noite, obviamente que o alcance vai ser muito menor. Portanto, isso tudo aprende-se. Tens que saber o que colocar nos dias em que tens que colocar, às horas que tens que colocar. E isso tudo aprende. Isso só nos ajuda a montar a nossa persona, não é? Quem no mundo digital sabe o que isso quer dizer. Sinceramente, a mim e a muitos alunos meus, o digital só tem ajudado e vai ajudar cada vez mais. Só que é preciso aprender a trabalhar com o digital a nosso favor e não contra nós. É preciso aprender. Perfeito. Perguntas padrões que eu faço sempre. Mônica, se você tivesse um superpoder, poder especial, uma varinha assim, uma varinha mágica, que você pudesse apertar um botão e aparecesse na sua frente uma pessoa que você admira, uma pessoa que você gosta muito e adoraria ter conhecido, pode ser uma pessoa famosa, artista, pode já ter falecido, que não esteja mais aqui, quem que você adoraria conhecer? Tomar um vinho, conversar, tomar um café, bater um papo longo, sem horário para acabar? E por que você gostaria de conhecer essa pessoa? Olha, a nível profissional, né, que é o que interessa aqui, se fosse a nível pessoal, iriam-se todos rir, mas a nível profissional, eu gostava muito de conhecer o Tom Ferry, que é um dos formadores que eu mais gosto e com o qual me identifico, e também fala rápido como eu. Yes. Adoro ouvi-lo. Quando eu estou um bocadinho em baixo, coloco logo os vídeos dele. E eu não domino o inglês como eu gostaria de dominar. Não domino. Mas mesmo assim, ele passa muitas mensagens que para mim são importantes. Muitas mensagens que eu até já sei, né, como acontece também com os alunos, já sabem, mas que é bom reforçar e ouvirmos essas mesmas mensagens de outra pessoa. E é realmente uma pessoa que eu admiro, já assisti a palestras dele também presenciais, mas nunca falei com ele diretamente. Nunca tive coragem de ir ter com ele. Azar é dele. Não sei. Agora, é assim, eu ia dizer, quando começaste a fazer a pergunta, ia dizer o meu querido mentor, né? O Ângelo Fradeira. Os meus dois mentores são Ângelo Fradeira e Paulo de Vilhena. Só que eles são meus amigos. Portanto, não há aqui uma... Se eu quiser ir almoçar ou jantar, é uma questão de marcarmos, não é? Então, agora, alguém que eu não conheço e que gostaria, realmente o Tom Ferry é das pessoas que eu gostaria de conhecer. Ótimo. Mônica, quais são os próximos projetos, metas, objetivos da ilustríssima treinadora Real Estate Trainer Mônica Silva? Quais são as novidades que vêm por aí? O que você pode falar ou pode adiantar? Ou quais são as suas ideias?
Olha, fazer crescer a minha academia é um projeto que eu tenho em mãos. Eu estou sozinha neste projeto, não tenho ninguém. Há pessoas, não sei o que é a tua equipa, mas qual equipa? A equipa sou eu. Eu faço tudo, tudo. Mas gostaria de fazer crescer, mesmo a esse nível, ter alguém que me ajudasse no marketing digital, portanto, fazer as coisas de uma forma mais profissionalizada. Eu tenho muitas pessoas que estão na minha academia, todos os alunos que dão palestras na academia, e aí do teu estado tens a Lúcia Leite, por exemplo, todos esses top producers foram meus alunos enquanto rookies, e acompanhei o crescimento. Ou seja, os palestrantes da academia é gente que está agora no terreno e gente que começou do nada e agora tem o tudo, né? E então eu quero que eles sejam essas referências, e cada vez mais eu quero ter esse tipo de palestras por parte de top producers. Tenho aí já uma fila enorme de gente daí para eu convidar. Depois também quero alargar a academia para temas que não é sobre o imobiliário, mas tem tudo a ver, nível de desenvolvimento pessoal, espiritual, homestaging, ou seja, tudo o que tem a ver, ok? Mesmo a nível financeiro, por exemplo, uma coisa que falta muito na Remax, tanto aí como aqui, e que eu acho que era uma mais-valia, é ter educação financeira. Certo. A maior parte de nós não tem essa educação financeira. O que acontece é que, quando entra, se por acaso começa logo a vender, vai já achar-se rico. Começa a fazer disparate, não é? A achar que aquilo vai ser sempre assim. Então, essa gestão financeira, o investir, o colocar um valor de parte para investir no seu marketing, era muito importante que isso fizesse parte de um plano de formação. Eu vou querer uma pessoa a falar sobre isso. Então, é fazer crescer a minha academia e o meu número de alunos. É o meu objetivo, assim, mais próximo. Que bacana. E para encerrar, você tem algum livro, algum filme que você gostaria de indicar para as pessoas que estão nessa profissão e podem aprender? Ou pode ser um livro inspirador para mudar a vida dela? Sim. O Poder do Subconsciente foi um livro que me ajudou muito. O Poder do Agora. Há uma série de livros do mesmo autor, que é do Kiyosaki, em que o primeiro livro li numa tarde toda, estava tão entusiasmada, que é Pai Rico, Pai Pobre. É um ensinamento financeiro brutal. Eu acho que qualquer consultor imobiliário deveria ler os livros todos, mas o primeiro é o Pai Rico, Pai Pobre, depois tem ali a saga toda, mas tem que ler o primeiro para entender os outros. A nível do filme, eu aconselho sempre os meus alunos a verem um filme que me tocou imenso, tanto a nível pessoal como a nível profissional. Ou seja, quando eu os aconselho, não é para eles só chorarem, porque aquilo dá para chorar, né? Que é do Will Smith, Em Busca da Felicidade. Acho que é assim que isso também se chama, Em Busca da Felicidade, do Will Smith. Em que ele é uma história verídica, em que ele fica sem nada e é uma luta diária para a sua sobrevivência e do filho dele. E as pequenas atitudes que ele tem, em que dá para nos espelharmos, ele fazia tudo de forma intuitiva. Né? Sim, e nós temos realmente ferramentas que nos ensinam e não usamos. Ele fazia de forma intuitiva. Então tem ali muitas mensagens subliminares, não é? Quem estiver atento, a nível profissional, portanto, a nível pessoal, claro que é um filme muito emotivo, mas quem estiver atento à parte profissional vai retirar ali muitas mensagens. E o do McDonald's também. Fome de Poder, é a verdade. É um filme polémico, não é? Claro. Começas a pensar, mas aqui o meio justificou o fim, mas no fundo ele deu trabalho a muita gente e dá trabalho a muita gente, mas não foi a pessoa mais correta do mundo no percurso, não é? Até chegar ali. Então é um filme que dá que pensar e pôr-nos em causa valores, etc. Gostei muito. E aquele do Leonardo DiCaprio, que é o Wall Street. O Lobo de Wall Street. O Lobo, exato. Vamos faltar a falar. O Lobo do Wall Street é assim uma coisa fenomenal. Ele faz um papelão. Então, são livros, são clássicos, né, que normalmente o agente imobiliário vê, e que para quem está a ouvir-nos e que acabou de entrar no mercado imobiliário, acho que deve começar também por aí. Ver estes Você vai ter que procurar esse Whiplash. Whiplash é chicotada em inglês. É o nome. Assiste esse filme, que ele é muito forte. Ele lembra um pouco, vamos dizer assim, a gestão, aquela loucura do Leonardo DiCaprio,
aquela forma como ele interagia com a equipe dele, a cena do Leonardo DiCaprio pegar o peixinho do cara e comer, né? Aquela forma da gestão, você vai ver nesse filme Whiplash, que é forte. Envia-me isso. Por WhatsApp. É legal, é legal. Sim. Você vai achar ele provavelmente nas redes normais, Netflix, deve ter aí em Portugal. Mônica, foi histórias biográficas, são tudo histórias biográficas. Isso, você citou coisas melhores. Eu gosto muito de aprender com quem fez. Aprender com quem fez e quem sofreu as dores. É isso que eu gosto de fazer também. Mônica, foi muito bom para variar, passou muito rápido. Olha, já estamos em 1h10 de papo. Eu nem acredito que nós já estamos nesse tempo todo aqui. Foi muito rápido. E eu acho que isso é um bom sinal, porque quando a gente está à vontade, o tempo passa rápido, a gente não percebe, a gente não fica incomodado. Aliás, isso é uma das coisas que eu aprendi na profissão, que é você precisa se sentir à vontade com o seu cliente e o seu cliente precisa se sentir à vontade com você. Tal conexão, né? Aí existe conexão, que está escrito agora aqui na tela de proposta. Conexão Brasil-Portugal. Conexão Brasil-Portugal. Sim. Mônica, tu quer deixar alguma palavra, alguma outra coisa para encerrar? Você é a minha convidada. Sim, é uma palavra de esperança, porque quem está a vender, está no auge, é uma palavra de parabéns, não é? Continua. Ser um exemplo, ser uma inspiração para os outros, que é muito bom quando nós somos inspiração para os outros, não é? É muito agradável, pelo menos eu, quando era consultora, gostava. Mas eu acho que quem precisa neste momento, a palavra deve ir mais para aí, para quem precisa neste momento, para quem acabou de entrar ou para quem está neste mundo da Remax ou no mundo do imobiliário e as coisas não estão a correr bem. E a palavra que eu quero deixar é realmente esta de esperança, em que coloquem sempre em perspectiva isto. Vocês têm que passar pelo caminho das pedras. Todos passaram. Todos esses top producers, que hoje em dia são inspiração para muita gente, também passaram. Cada um à sua maneira, cada um com a sua história, mas também passaram. E eles estão no topo, não é porque sejam mais que vocês ou tenham qualidades a mais que vocês tenham. Eles estão no topo só por um motivo. Fizeram aquilo que tinha que ser feito sem contestar. E não desistiram em nenhuma contrariedade. Portanto, eles fizeram aquilo que o modelo ensina, doendo ou não doendo, chorando ou não chorando, fizeram. E, acima de tudo, ao fazer, vai levar com muita rejeição. E perante essa rejeição, eles não desistiram. E muitos deles, muito parecidos comigo, muitos deles me dizem, eu tinha o mundo contra mim, Mônica. Eu tinha o mundo contra mim. Eu tinha tudo para dar errado, tudo. Mas dei certo. Eu tenho muitos alunos a dizerem isso e eu identifico-me muito com isso. Portanto, para quem está com dificuldades em vender, para quem está inseguro, é essa palavra de esperança. A Remax muda vidas, como mudou a minha. Muda muito, não é demagogia. Eu sou uma pessoa. Eu sei que não, é verdade. Eu sou uma pessoa antes e depois da Remax. A minha essência está. Você é muito sincera. O quê? O que faz? Você é muito sincera. Sim, não estou mal. Há coisas também que não me agradam que eu também digo. Mas a Remax realmente muda vidas. Mas a Remax muda vidas de quem quer. Exatamente, para quem quer. Para quem está disposto a pagar o preço. É verdade. A minha vida foi realmente mudada. Não tem nada a ver o que eu era antes. A minha essência está cá, claro. Mas estou a falar em qualidade de vida. Ou concretizar os meus sonhos. Há pessoas que se contentam com pouco. E está tudo bem. Se for feliz, está tudo bem. Agora, se tu és alguém que sonha grande e que queres dar uma outra qualidade de vida à tua família, a ti e à tua família, aproveita a porta gigante que a Remax te abriu. Aproveita. Porque outra oportunidade como esta, tão grandiosa, vai ser muito difícil teres. Há muita gente que não teve esta oportunidade porque não foi convidado ou porque não teve coragem. Enfim, não interessa. Há muita gente que não teve a oportunidade. Agora, se tiveste a oportunidade de estar nesta empresa, no mercado imobiliário, aproveita. Força aí. Legal. Só te dar um beijo, te agradecer muito, muito Obrigada. Mesmo. É sempre um prazer. Poxa, você abriu mão do teu tempo, das tuas coisas, do dia a dia com suas filhas, então eu só tenho que te agradecer. Foi muito legal. Eu espero que as pessoas tenham se identificado com a tua história. E vamos esperar mais um momento para fazer um outro programa daqui 1 ano, 2 anos. Já imaginou que bacana você contar? Lembra que a gente falou? Eu adoro
Eu adoro já projetar o que vai acontecer a partir de agora. Quando quiser, estou aqui para te ajudar e muitas felicidades para ti e para a tua equipa. Muito obrigado. És um broker cheio de gás. Estou tudo chateado que eu ia gravar, queriam 20 da Beijo. Eu digo, não, pelo amor de Deus, vocês não vão fazer isso. Mas podem. Mas és um broker que acredita muito no modelo. Desde o início, desde o primeiro dia que te conheci, tu acreditas muito no modelo e és muito entusiasta. E isso é muito agradável trabalhar com alguém assim. Portanto, também estás de parabéns. A tua equipa é a tua equipa. Tem os resultados que tem também pelo broker que tem. Parabéns. Legal, muito obrigado. Obrigada. Um imenso beijo para você. Para todos. Até uma próxima oportunidade, tá, Mônica? Obrigada, Fábio. Tudo bom. Valeu. Beijão.